Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News numa quarta-feira mágica para o futebol. Libertadores da América, o Santos vence mais uma e lidera no grupo. Hoje entram em campo Palmeiras e Flamengo fora de casa. Timão estreia na Copa do Brasil contra o Vitória em Salvador. O Grêmio pega o Goiás. E as emoções, e que emoções, hein? Da UEFA Champions League. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Breakfast News. Seja muito bem-vindo, você que é apaixonado por esportes, assim como nós, né? Uma quarta-feira realmente espetacular, com muita bola rolando, muitos assuntos importantes para a gente discutir aqui. E comigo, Fábio Salgueiro. Bom dia, Fabinho, tudo bem? Bom dia, Lima. Um abraço a você, ó, amigo apaixonado por esportes. Que quarta-feira, hein? Para quem curte um futebol, realmente é um dia maravilhoso. Ontem teve Champions, hoje também, mas a Champions League nós vamos deixar para o último bloco, né? Realmente, hoje tem plantão da Champions de novo. Ontem você já acompanhou 7 gols Liverpool e Roma, 5-2 para o Liverpool, um jogo espetacular. E hoje nada mais, nada menos do que Bayern de Munique e Real Madrid. Coisa realmente de cinema, né? É para a gente ficar grudado e não ligar, não desligar nenhum segundo da tela aqui da Rádio Futebol Clube, porque a emoção vai rolar solta, será um jogo fantástico, como sempre, né? Acontece quando esses dois times se enfrentam. Mas vamos abrir com a Libertadores. Ontem o Santos ganhou bem. Foi um Santos bem diferente daquele da partida de Salvador contra o Bahia. Ontem, realmente, o Santos jogou como a galera gosta, e como a gente gosta também, né? Um time envolvente, que foi para cima do Estudiantes e ganhou por 2-0, fez um bom placar e praticamente recuperou o Copete. O Copete estava ali meio escanteado, falou-se até que ele sairia do Santos, seria emprestado, aquela coisa toda, mas aí o Jair Ventura, sem poder contar com o Sacha, acabou colocando o Copete em campo e ele jogou bem. E o Jair destacou a atuação não só dele, mas falou do Copete depois da partida. A vitória é de um grupo, né? A gente perdeu o Sacha, o Cop que vinha muito criticado, né, nas últimas atuações. Ele realmente não vinha num momento bom e nós trabalhamos ele para recuperá-lo. Não vinha vivendo o seu melhor momento dentro do Santos. Então você tem que ter convicções em algumas coisas de vez em quando na vida. Porque se você fizesse o que todo mundo queria ser feito, a gente teria emprestado o Copete. Mas isso é o trabalho do treinador, né? Você saber recuperá-lo, você saber ter a paciência e não ir na onda quando as coisas acontecem. E dessa onda também é o Gabriel, né? 8 jogos sem marcar, 8. E já todo mundo queria matar o Gabriel, né? O menino já não serve, tira o Gabriel. Vai lá o treinador, que é insistente, né? Insistiu e hoje ele faz um gol importantíssimo. É tudo isso que o Jair falou, Fábio. Você acha que já existia uma onda em cima do Copete, uma pressão muito grande sobre o Gabigol? Ou o Jair também aproveitou para dar uma valorizada no trabalho dele porque o Santos ganhou? Acho que de tudo um pouco, Lima, mas essa pressão existe sim. A gente dá uma espiadinha no Palmeiras e vê a pressão em cima do Dudu, que é um jogador campeão brasileiro, é um jogador identificado com a torcida do Palmeiras e também está passando por pressão, né? A torcida é muito passional e a torcida do Santos, ela cobra demais, né? Então, realmente, eu vejo, o meu termômetro no dia a dia são as redes sociais. Eu vejo realmente que existe uma má vontade com o Copete, e ele participou ontem do jogo, ele participou com um belo de um passe, inclusive para um dos gols do Santos. Então é um jogador que pode ser útil diante dessa realidade do futebol brasileiro, não pode rifar o jogador assim. Então eu acho que o Jair, ele é esperto, ele é
ele sabe se colocar na coletiva, então ele não só enalteceu o trabalho, mas ele fez questão de enaltecer e mandar o seu recado também para a torcida. Agora, em relação ao Gabigol, eu acho que em alguns momentos o Jair tem uma parcela de culpa. Por exemplo, sábado, eu e o Zé Boquinha falamos isso aqui durante o jogo do Santos, né? Muitas vezes o Gabigol estava jogando ali, voltando no meio para receber bola, ajudando a marcar lateral. Essa não é a dele. O Gabigol tem que fazer o que ele fez ontem. É aquele jogador para ser lançado, para explosão, para o sprint final, né? Aquele cara que gosta de pegar a bola, partir para cima da marcação, como ele fez ontem no primeiro gol do Santos. Então também, às vezes a gente cobra muito do atacante. Eu uso sempre como exemplo o Fred na Copa de 2014 aqui no Brasil, que muita gente, inclusive eu, criticava o Fred. Bota um cone lá que é menor que o Fred e tal. Mas a bola não chegava no cara. E o centroavante, ele precisa que a bola chegue para ele, pelo menos perder o gol, né? Às vezes nem fazer, mas pelo menos... E eu não lembro dos gols que o Fred perdeu na Copa. Eu lembro só do gol que ele fez contra a Camarões. Então, muitas vezes a gente critica o Gabigol. O cara 8 jogos sem fazer gol. Mas nesses 8 jogos, quantos gols ele perdeu? Quantas oportunidades realmente ele teve? E aí a gente fala, o cara tá numa má fase mesmo, né? Saiu na frente do goleiro, chutou para fora, tava dentro da pequena área, mandou a bola na trave. Mas não é o caso. Muitas vezes, por causa dos esquemas táticos, essa coisa de só marcar, o cara de frente, né, não tem a bola para fazer o que ele mais sabe, que é o gol. Então, ultimamente, eu estou pensando 2 vezes antes de criticar atacante, viu, Salgueiro? Não, o esquema tático tem que ser levado em consideração, Lima. Só que é o seguinte também, com relação ao Fred, eu concordo com você. Eu critiquei muito o Fred também, achei bizarro, mas eu não deixava de criticar o Filipão, que eu acho que foi o grande culpado daquela derrocada da seleção brasileira. Agora, por outro lado, com relação ao Gabigol, eu só vou ampliar um pouquinho a discussão do seguinte. A forma que o Gabigol gosta de jogar e ele atua no Brasil, ele só vai atuar por aqui. Na Europa morreu para ele. Não adianta, ele participa muito pouco do jogo. Eu não estou falando só de esquema tático, estou falando da forma que ele gosta de atuar. Ele é um cara que gosta de atuar lá na frente, livre, sem responsabilidade alguma, com o esquema tático de voltar, de participar do jogo. Isso no futebol atual não existe mais. Não existe mais. Por isso que o custo-benefício dele com o Santos é baixo. O Sacha participa muito mais, o Rodrigo participa muito mais. Ontem ele fez um golaço, uma finalização muito boa. Ele foi, assim, certeiro na finalização. Ele, quando é lançado daquela forma, ele define. O problema é o seguinte, é que um jogo fora de casa ele vai ter um lance daquele só quando acontece. Então aí você tem que saber separar. É fato que o esquema tático às vezes não joga a favor do atleta. Agora, por outro lado, o atleta ele tem que participar, tem que ter uma consciência um pouco mais tática do jogo, e eu acho que esse é o grande desafio do Jair com o Gabigol. Sem dúvida. Bom, o Santos agora ficou tranquilo, né? É o líder absoluto do seu grupo. Ele perdeu o primeiro jogo, mas depois engatou, perdeu do Garcilasso, né? Jogando fora de casa, mas aí engatou 3 vitórias consecutivas, né? Tá realmente tranquilo no seu grupo, com 9 pontos ganhos e deixou super encaminhada a classificação, né? O Peixe que vai estar na próxima fase da Libertadores. É um time que vai brigar aí pelo tetracampeonato da competição e tem condições de buscar, por que não? O Santos é um bom time, está sendo bem comandado, às vezes, né, de uma forma meio retranqueira pelo Jair Ventura, mas não dá para contestar o trabalho do Jair até agora, tem sido muito bom e o Santos caminha numa boa na Libertadores da América. Libertadores da América que terá hoje mais 2 brasileiros em campo e 2 jogos realmente difíceis, né? As 2 equipes brasileiras jogam fora de casa contra adversários de peso, adversários importantes, né? O Flamengo, por exemplo, vai jogar lá na Colômbia, em Bogotá, no estádio El Campín, né? Contra o Independiente Santa Fé, que é um time técnico, mas que também de vez em quando chega junto. Aliás, o futebol colombiano de uns tempos para cá tem se notabilizado, não só por aquele toque de bola bonito, mas pelas chegadas mais duras, né? Vídeo que aconteceu com o Neymar na Copa de 2014 com o simpático Zapata. E o Flamengo para hoje deverá ter Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan e René, William Arão e Cuejar, os 2 volantes.
Lucas Paquetá, o Diego, que chegou a ser dúvida com uma contusão muscular, e o Vinícius Júnior e o Henrique Dourado, o ceifador, lá na frente. O Cuéllar, né, ontem, quando questionado, falou sobre essa pressão que o Flamengo vem sofrendo nos últimos dias. Pressão só com jogar a camisa do Flamengo tem, né? Obviamente, pela torcida que tem o maior time do Brasil. Então isso aí é muito normal para nós jogar com pressão. A gente tem que superar isso, tentar fazer um bom jogo que nos ajude a estar mais cerca do bom resultado. E a gente, eu acho que é muito consciente disso. Por isso foi a Equador a procurar um resultado e graças a Deus conseguimos e não vai ser diferente hoje em Bogotá. Dois detalhes interessantes do que disse o Cuéllar, né? Independentemente da fase, vestiu a camisa do Flamengo, já tem pressão. E ele destacou a vitória contra o Emelec, e é verdade, se o Flamengo não foi bem em casa, empatou com o River Plate 2-2, empatou também com o Santa Fé 1-1, fora de casa, né, Salgueiro, o Flamengo ganhou do Emelec de virada por 2-1, então isso dá um alento para a galera, né? E tem que se apegar a esse alento realmente, porque o Flamengo está em posição delicada. Muitos olham a tabela e vê o Flamengo líder e acham que a situação está sob controle. Não, só o Flamengo vai fazer 2 jogos fora agora nesse retorno da Libertadores, então corre risco sim, tem que conseguir um resultado hoje, somar pontos, definir em casa, tentar definir em casa, mas desses 2 jogos fora, eu acho que no mínimo uma vitória fora, mais uma ele vai ter que conquistar sem perder nenhum jogo. O Flamengo joga realmente a sua sorte e a sua classificação nessa primeira fase. O Cuéllar falou uma coisa que eu bato nessa tecla há algum tempo, né, quando ele falou que vestiu a camisa do Flamengo é pressão. Eu acho que o grande problema do Flamengo, pelo menos de 2 anos para cá, é que os jogadores contratados, e muitos deles de qualidade, talentosos, mas os jogadores ainda não se tocaram do que é o Flamengo, né? Não sei se eles precisam participar de uma palestra, precisam voltar a ver jogos do passado, precisam voltar a falar com as grandes referências da história do Flamengo, mas eles não se tocaram ainda da grandeza do Flamengo, do que eles conseguiram ao entrar em campo com essa camisa do Flamengo. Mas enfim, é um jogo complicado, você disse bem, o futebol colombiano, além do toque de bola, da qualidade técnica muito apurada, agora de muita pegada também, vai ser um jogo complicado, um enorme desafio para o rubro-negro. Sem dúvida nenhuma. Bota desafio nisso. Torcedor colombiano também é fanático. A sorte do Flamengo é que, pelo menos, o estádio El Campín é um estádio grande. A torcida não fica tão em cima dos jogadores como, no caso, vai viver o Palmeiras hoje em La Bombonera. Ali, meu amigo, ali é um inferno para jogar, né? Eu já estive em La Bombonera algumas vezes e para o time adversário, olha, se tiver 10 mil pessoas, parece que tem 40, né? E quando tem 40, parece que tem 120, Salgueiro. É um negócio, você também conhece lá, né? Já chegou a fazer jogo na Bomba, então vai ser um inferno, né? O Palmeiras vai ter que saber lidar com essa pressão e vai ser uma pressão dentro do campo, porque fora já tem a pressão da galera. Ontem, inclusive, o Felipe Melo, né, os jogadores saindo do hotel para treinar, aquela coisa toda, e aí, na porta do hotel, aquela meia dúzia de sempre, xingando o Dudu e tal. Aí o Felipe Melo não aguentou. Ele desceu do ônibus, voltou lá e foi falar com os caras, né? A gente não sabe exatamente o que ele falou. Não dá para ouvir, mas tem lá ali conversando com o cara. Deve ter falado, meu irmão, pô, não enche o saco, né, meu? Vocês vêm lá do Brasil aqui para pegar no nosso pé. Deixa a bola rolar, deixa o moleque jogar. Deve ter falado alguma coisa, deu uma acalmada lá no torcedor que estava bravo, né? Eu me lembro, Salgueiro, às vezes a gente desarma as pessoas com conversa, né? É claro que não é todo mundo que dá para conversar. Existem algumas pessoas que realmente não tem como você tentar abrir um diálogo. Mas eu me lembro, há muitos anos, quando o Palmeiras ainda tinha aquele timaço da década de 90, o Palmeiras estava vivendo uma fase ruim e tal, não vinha de vitórias, e um treino na academia de futebol, um treino desses à tarde, assim, meio que reapresentação e tal. E o Roberto Tomé, né, repórter na época, ele trabalhava na TV Globo, e aí um cara, porque o CT do Palmeiras tem uma arquibancadinha ali e tal, e o cara ali na arquibancada xingando o Tomé, você é isso, você é aquilo, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Aí, rapaz, o Tomé pegou o equipamento dele, devolveu para o câmera e subiu. Aí a gente ficou preocupado, né? Todo mundo falou, opa, vai quebrar o pau, o Tomé é louco, vai encarar. Aí o Tomé sentou do lado do cara, assim, deu um tapinha no ombro, falou, meu amigo,
Cara, eu tô aqui, eu sou pai de família, eu tô trabalhando, cara, não sei o que. Foi conversando com o cara e acalmou o cara. Não é sempre que dá, mas ontem, pelo menos, o Felipe Melo parece que conseguiu acalmar o torcedor que estava com raiva do Dudu, Salgueiro. É verdade, Lima. E se tem um cara no Palmeiras que pode fazer isso, e aí ele presta bem esse serviço, é o Felipe Melo, porque ele tem moral com a torcida, né? O Felipe Melo que é um custo-benefício péssimo do Palmeiras, mas ele faz o estilo que a torcida gosta, né? Aquela cara feia, aquele cara que joga pra torcida mesmo, aquele cara que só tem transpiração. Para mim ele não tem qualidade para jogar no meio campo do Palmeiras, mas enfim, é um cara que realmente ele tem essa chegada com o torcedor e com certeza ele foi lá falar, meu, é o que você falou, né? Você vem do Brasil para cá para xingar a gente, pô, aqui a gente precisa de apoio, xinga depois do jogo, qualquer coisa assim, né? Na verdade, Lima, eu não estou entendendo essa revolta do Palmeiras da torcida do Palmeiras com o Dudu. Sinceramente, não me caiu a ficha, né? Se você tiver uma argumentação boa, você me passa, porque eu não peguei o pulo do gato aí. O que aconteceu? Se o Dudu... Porque o Dudu, no final de semana, ele não comemorou o gol já por causa dessa indisposição com a torcida, mas eu queria saber o que foi. Foi a perda do estadual, e daí eles estão pegando no pé de alguns jogadores, o fraco futebol, o desempenho do time, mas daí eles pegam no pé de algum jogador especificamente. Sinceramente, não dá para entender. Eu só falo um negócio para a torcida do Palmeiras, viu? É ruim com o Dudu, ou pode estar sendo ruim com o Dudu na análise deles, mas é pior sem eles. O Dudu é um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje. Ele tem as suas deficiências normais, técnicas e táticas, mas ele é um dos principais jogadores, dos principais atacantes em atividade no futebol brasileiro. Acho que o torcedor, às vezes, o tico e teco não bate, a gente entende. Mas essa do Dudu não estou pegando qual é o pulo do gato aí, não. Assim, até domingo, até o que aconteceu no domingo, talvez seja em função mesmo da perda do Campeonato Paulista, aí depois daquele empate contra o Boca, no último minuto, depois daquele empate no Rio de Janeiro contra o Botafogo, quando o Palmeiras saiu na frente, poderia ter matado o jogo de novo, não matou, e sobrou para o Dudu, que é o cara que está mais tempo lá, é o cara mais famoso e tal. A partir do domingo, quando o Dudu deu aquela declaração, que ele estava chateado e tal, ele fez aquela carinha meio de choro dele, né? Que ele tem uma carinha meio de moleque, assim, aquele molequinho carente e tal. E ontem, pelo menos isso deu para ouvir, né, no vídeo, o torcedor chamou o Dudu de chorão, né? Talvez em função do que ele tenha falado domingo. Mas eu concordo com você, não justifica. Muitas dessas pessoas eu nem considero torcedor, né? Já começa por aí. O torcedor mesmo do Palmeiras, eu acho que não tem essa bronca toda do Dudu, né? Mas é aquilo que a gente já está acostumado. Outras equipes perderam jogador. O São Paulo cansou de perder jogador bom por causa da torcida, né? Porque a torcida, o cara aí, Casemiro, próprio Kaká, quando saiu, era chamado de pipoqueiro. Aí vai botando aí na conta jogadores que deixaram o clube, depois deram certo em outras equipes, aí o torcedor fica, eu era feliz e não sabia. E acho que o torcedor do Palmeiras está indo por um caminho errado. Quem falou também sobre esse comportamento de torcida ontem lá em Buenos Aires foi o Edu Dracena, que voltou a ser titular do Verdão. Eu acho que as pessoas que cobram a gente, porque sabem o quanto que a gente pode render, o quanto que a gente possa estar ajudando a equipe. Então, eu acho que os jogadores estão bem tranquilos, né? Não que eu falo assim, sem responsabilidade, mas eu falo que a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do que a gente representa hoje, milhões de torcedores no mundo todo, e a gente tem que fazer por onde. São dois detalhes. Eu acho que o torcedor também tem direito, isso que o Edu Dracena falou é verdade. Você só cobra de quem pode dar alguma coisa, né? Então, muitos jogadores têm que ser cobrados. Eu concordo. Agora, existem cobranças e cobranças, né? Ofender, xingar, ofender a moral do cara, querer bater no cara, não é por aí. Agora, reclamar, chiar, isso também o torcedor tem direito, porque ele paga ingresso. Às vezes ele vê o cara ganhando milhões e não está rendendo em campo e tal. Então, são coisas que, se a gente souber separar, elas podem caminhar numa boa, né, Salgueiro? Mas é que, lamentavelmente, alguns não separam. Infelizmente, o mundo do futebol mudou muito, né, Lima? Infelizmente a rivalidade virou ódio, a cobrança hoje é reflexo do que é o país, né? Um país sem educação, um país com o povo vendo um desnível social enorme. Então ele repudia, ele bota a revolta dele em qualquer
em qualquer lado da sociedade, e o esporte não ia sair ileso, né? Então, quando você fala assim que dá para cobrar numa boa, só que não existe isso, né? O passionalismo toma conta, cega o jogador, qualquer fanatismo cega, né? E o futebol hoje está lotado, está contaminado pelo fanatismo. Esse é que é o problema, né? Então, você deu a história do Tomé, aí você contou com detalhes e foi muito legal, quando você desarma o cara dessa forma. Nas redes sociais eu fiz isso, eu às vezes tento debater com o cara, tento falar, olha, me desculpa se você não entendeu isso, aquilo, mas é difícil porque as pessoas estão muito, elas já vêm conversar com você com 4 pedras na mão, né? Impressionante. Agora, no meio do futebol é isso, o que o Dudu tem que entender também é o seguinte, ele pode repudiar não comemorando um gol, ele pode repudiar não falando, mas ele tem que entender que isso faz parte do futebol. É legal? Não é legal. Eu aceito isso? Não aceito também, repudio também. Mas ele não entrou no futebol ontem, ele conhece como que é o futebol, como que é o torcedor. E o torcedor do Palmeiras, ele é muito mal acostumado, né? Ele tem ainda, a memória reflexiva do torcedor do Palmeiras é daqueles times da academia. É do time brasileiro de 96 do Luxemburgo, de mais de 100 gols. Então, por exemplo, o Palmeiras vence por 2-0, mas se jogar mal vai ser, o jogador vai ser xingado, vai ser vaiado e mesmo vencendo por 2-0. E o jogador brasileiro que teoricamente já é um cara mimado, ele não vai aceitar isso. Então tem que ter o equilíbrio, Eu acho que nessa aí o Dracena, ele pegou bem a jogada qual que é. O jogador tem que entender e o torcedor tem que ter limite também. Bom, provável Palmeiras, Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Bruno Henrique, além do Lucas Lima que continua tendo oportunidades, Keno, Borja e Dudu, a menos que na última hora o Roger entenda que o Dudu psicologicamente não esteja bem, aquela coisa toda, mas eu não tiraria o Dudu, mas vai saber como é que está a cabeça, né, do jogador, e aí é uma opção do próprio técnico. Vamos agora virar a página. Oi, pode falar, Salgueiro. Não, só fazer um alerta do seguinte, o Palmeiras está em condição boa no grupo com 7 pontos, no grupo 8, o Boca Juniors vem atrás, mas se o Palmeiras perder hoje, a atenção vai tomar conta, hein? Vai tomar conta porque se o Júnior Barranquilla ganhar o seu jogo, ele cola no Palmeiras e aí o retorno realmente vai complicar. O Palmeiras vai pegar o Júnior Barranquilla fora de casa e aí complica a situação. Então, assim, é um jogo teoricamente difícil, mas que o Palmeiras vai como líder do grupo, mas se ele perde pro Boca, a próxima rodada vira decisiva pro time do Palmeiras, que vai jogar fora contra o Júnior Barranquilla. Então, hoje é... Não, Salgueiro, não, ele já jogou fora com o Júnior. Ele ganhou de 3-0, foi até aquele jogo que o Bruno Henrique fez 2 gols, que teve um jogador expulso, lembra? Logo no começo do jogo. Foi a primeira... com o Alianza Lima. É o Alianza Lima fora. Com o Alianza Lima fora, que teoricamente é um adversário que não vai ter... Pode até eliminado, né? Só que daí o que acontece? Ele vai ter a obrigação de vencer esse jogo fora e de repente definir em casa. Então é um jogo que teoricamente poderia ser administrado para o Palmeiras em La Bombonera com o Boca Juniors, mas é importante que o Palmeiras some pontos e não deixe para realmente nas 2 últimas rodadas garantir a vaga. Sem dúvida. Eu acho que pelo aspecto emocional, perder do Boca hoje, embora seja normal, porque perder do Boca em La Bombonera é normal, não é nenhum desastre, desde que não tome uma goleada, né? Porque aí... Agora, eu acho que apesar de tudo, a situação do Palmeiras ainda é confortável porque ele tem 4 pontos a mais que o Júnior Barranquilla. Então, vamos imaginar que o Boca vença, vai a 8, manteria o Palmeiras com 7. Se o Júnior vencer o Alianza Lima, o que deve acontecer, porque o jogo será em Barranquilla, ele vai para 6. Só que aí no confronto direto com o Júnior vai ser aqui em São Paulo. Então, apesar de tudo, eu ainda acho que o Palmeiras vai se classificar. O que pode acontecer é ele não se classificar em primeiro, né? Ficar atrás do Boca e aí, na próxima fase, ter que decidir fora de casa. Isso não seria bom para o time do Palmeiras. De qualquer maneira, a gente tem visto aí na Champions que nem sempre decidir a segunda em casa é a melhor coisa que acontece, né? Porque também quando você joga a primeira em casa e atropela, você praticamente mata o segundo jogo. Vamos agora virar a página.
Hoje tem Copa do Brasil, Corinthians fazendo a sua estreia na Copa do Brasil, o Grêmio também, o imortal tricolor gaúcho. Deixa eu dar uma passadinha no Grêmio antes de falar do Corinthians. O Grêmio joga em Goiânia contra o Goiás, né? Buscando o Hexa campeonato. O Grêmio e o Cruzeiro são os maiores vencedores da Copa do Brasil, com 5 conquistas cada um, né? O Grêmio, que é chamado de O Rei de Copas, deverá ter em campo Marcelo Groi, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon e Arthur, Ramiro, Luan e Everton, e aí na frente André ou Jael, é a dúvida do Renato Gaúcho. Imagino eu que o Grêmio vai levar essa classificação, se não for tranquilamente, mas não imagino o Goiás eliminando o Grêmio. Você imagina, Salgueiro? Não imagino, né? Teoricamente não. Eu acredito que cai naquela coisa que a gente fala de 2 jogos, o melhor passa, né? E o Grêmio hoje está entre os melhores do Brasil, ao lado do Corinthians como equipe, são as 2 equipes mais competitivas do país hoje. Então, realmente, eu vejo essa classificação aí como esse duelo Grêmio-Goiás, Goiás e Grêmio. Eu acho que o Grêmio passa, realmente vai estar nas quartas de final. Bom, vamos falar do Corinthians em 2 etapas. Primeiro, dentro de campo, a equipe que vai atuar hoje diante do Vitória, lá em Salvador, né? De novo, o Carille roda o seu grupo, descansa alguns jogadores, promove algumas voltas, né? E a equipe para o jogo de hoje terá o Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Até aqui é o mesmo time de domingo, só que aí o meio de campo muda. Domingo jogaram o Gabriel e o René Júnior. O Gabriel volta para o banco, o René teve um problema no joelho no treino, mas de qualquer maneira o Carille disse que ele não jogaria, né, por causa desse revezamento. Então hoje tem Ralf e Maicon como dupla de volantes, e aí Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison. O Cleison voltando no lugar do Matheus Vital. E o Carille falou o seguinte, que não tem essa de priorizar a competição, não. Não prioriza nenhum, não é momento para isso. Talvez lá na frente a gente possa pensar diferente, mas não é momento para isso. Estou muito confiante em rodar a minha equipe, em tirar 2-3 um jogo, 2-3 outro, para que a gente tenha intensidade e entendimento, pela confiança que eu tenho dos atletas. Cleison, Matheus, às vezes que jogou foi muito bem, pode ser do lado, pode ser por dentro, Marquinhos, Gabriel também, que a gente tem total confiança nesse atleta, enfim. Então, com isso, a gente tem discutido bastante ali para que a gente tome as melhores decisões e faça o grupo rodar, com isso, com outros jogadores participando mais. Que coisa o Corinthians, né, Salgueiro? A gente falava tanto do elenco, que é um elenco sem muita qualidade e tal, e de repente o Carille chega num momento que ele pode rodar 3 jogadores rodar por rodada também é bom, né? Mas a cada jogo ele tira 3, bota 3 e o time não perde a consistência. Lima, na verdade ele fez por merecer chegar nesse patamar, né? E ele falou uma palavrinha aí que define tudo, a confiança, né? Estou muito confiante para fazer realmente essas mexidas no time do Corinthians. Está muito claro que nos jogos de mata-mata ele vai usar o Ralf, principalmente nos jogos fora, como hoje contra o Vitória. Por quê? Ele não confia no Gabriel, entre aspas, em jogos eliminatórios, porque o Gabriel é um cara que é meio fio desencapado em alguns momentos. Então ele pode deixar o time na mão, principalmente em jogos eliminatórios, e pode complicar a situação do Corinthians. E nos jogos em casa, o Gabriel sai mais, ele tem um passe melhor que o Ralf, ele tem uma saída melhor de jogo do que o Ralf. Agora, o Ralf é um cara realmente que é um cão de guarda, não toma cartão amarelo, tampouco vermelho, e é um cara da confiança do Carille, por isso que vai jogar hoje no Barradão diante do Vitória. Então, o Corinthians é um time que muda 2, 3 peças e não muda a sua essência, não muda a sua espinha dorsal, não muda a sua forma de jogar, né? E se mantém uma equipe consistente, que é o mais importante. Então, é aquela coisa, né? Hoje não tem o René Júnior, porque ele sentiu, mas vai ter o Maicon, vai ter o Ralf, vai ter um time competitivo, e assim como você me perguntou da projeção do jogo do Grêmio com o Goiás, para mim será uma grande surpresa também se o Corinthians, numa melhor de 2 jogos, não superar o Vitória. Bom, fora do campo, uma excelente notícia para o Corinthians, né? Depois de chegou até virar uma novela, né? O Balbuena renovou até 2021, Salgueiro. Essa é uma notícia espetacular, porque tá jogando demais o paraguaio.
Eu ainda inclusive coloquei aqui nas redes sociais de manhã que foi uma das melhores notícias dos últimos tempos, né, do Corinthians, foi essa renovação do Balbuena até 2021. Não creio que ele vá ficar nem até o final de 2019, acho que ele vai embora antes, porque está jogando muita bola e a gente sabe que não segura, né? Então o Corinthians acertou, o Corinthians conseguiu, foi uma coisa muito complicada de se fazer, né, essa renovação, de se conseguir, mas o Corinthians teve êxito. E é um reforço maravilhoso, apesar dele já vir jogando no Corinthians, né? Agora tem um contraponto aí, viu, Limão? Ao mesmo tempo que o Corinthians consegue segurar o Balbuena e merece ser aplaudido, para você ter uma ideia como os cofres do Corinthians estão complicados e como o clube realmente, assim como tantos clubes no Brasil, patina realmente nos problemas financeiros, né? Depois de 2 anos de deixar o Corinthians, o Tite ainda tem que receber R$1 milhão do Corinthians que não recebeu. Aí passa, né, pelas más administrações, entra presidente, sai presidente, quem sabe um dia eles consigam resolver essas questões. E o Marquinhos Gabriel e o Pedrinho receberam sondagens, né? Mas o Carille falou que não quer saber de perder ninguém. Só existem hoje praticamente 3 jogadores no elenco do Corinthians que, se chegar alguém, leva, né? O Léo Príncipe, o lateral direito, o Léo Santos, zagueiro. É uma pena que esse rapaz é até bom jogador, mas o Corinthians hoje tem muitos zagueiros. E o glorioso Casinho. Tá precisando de um centroavante aí no time da sua rua, o Salgueiro? Casinho tá dando sopa lá no Corinthians. O problema é que para esses jogadores não vai chegar proposta, não. Olha, o Léo Santos... Esse é o problema, né? O Léo Santos eu até investiria nele, viu, Salgueiro? Quando ele surgiu, eu até achava ele melhor que o Pedro Henrique, para te dizer a verdade. Quando os dois subiram da base. Mas o Pedro Henrique teve mais oportunidades e tal, acabou se firmando. E aí... O Corinthians trouxe o Pablo, aí agora trouxe o Henrique, trouxe o Marlon da Ponte Preta, enfim. Então, o Léo Santos foi perdendo espaço. Mas desses 3 aí, se eu tivesse que contratar alguém, eu daria uma chance para o Léo Santos. Acho que ele é um zagueiro que pode render frutos para quem contratá-lo lá na frente, viu, Salgueiro? Não sei o que você pensa do menino. Não, tá certo. Eu acho que a tua análise está correta. O Léo Santos, ele desses 3, é o que mostra mais potencial, seria uma boa aposta, sim. Agora eu vou te falar uma coisa, com todo respeito, mas e é lógico que é com um tom de ironia, mas não é deboche. O Casim, ele só jogaria no time da minha rua se ele fosse o dono da bola. Sério mesmo, Salgueiro? Senão não joga, não. Ele é tão sério. ruim Eu assim? jogava no time da rua porque eu era o dono da bola. Que era ruim pra danar. Tá certo então, Salgueiro. Depois dessa, vamos virar a página aqui no Breakfast News. E o assunto agora para você que é apaixonado por esportes, você que acompanha o Breakfast News, programa que acorda você com as informações do futebol pelo Brasil, pelo mundo, é a deliciosa, saborosa UEFA Champions League. Estou abrindo aqui o site do jornal Marca, né, da Espanha. Adivinha, não podia ser outra, né, a capa. Uma foto do Lewandowski e outra do Cristiano Ronaldo, com os gols que eles fizeram na temporada. 39 gols o Lewandowski e 42 o Cristiano Ronaldo. Aí está escrito embaixo. Lewandowski versus Ronaldo. O desejado contra a lenda. O desejado porque o Real Madrid quer o Lewandowski, né? E a lenda, a gente não precisa nem dizer quem seja, não é, Salgueiro? Ou quem é, né? É verdade, sem dúvida. E essa chamada é uma chamada muito legal, porque mostra realmente, né, a menina dos olhos aí, de repente, do futebol europeu, o Real Madrid que é o cara, e a lenda, né? A lenda que é o Cristiano Ronaldo, que marcou nos últimos 11 jogos e busca superar metas pessoais. Impressionante, né? Impressionante. Olha, que jogaço, hein? Vamos falar mais sobre esse jogo aí, que merece realmente todas as atenções. E olha, eu abri também a capa do Kicker, que é um jornal alemão, né? Claro que eu usei o Google Tradutor, não sei falar alemão, tá? E aí tá assim na manchete, uma foto do Cristiano Ronaldo, né, sendo observado, me parece, pelo Alaba, num dos jogos entre o Real Madrid e o Bayern de Munique. Aí tá escrito assim, tá o Cristiano Ronaldo com o dedinho assim, fazendo aquela coisa de silêncio. Cuidado, Bayern. E se ele fizer isso de novo?
Pode ser, ele já Então, marcou 9 vezes contra o Bayern de Munique nos confrontos. É verdade, é verdade. Nossa, então são metas, são números, é impressionante como o Cristiano Ronaldo, assim como o Real Madrid, tem identidade com essa competição, com a Champions. Então, tudo isso só nos traz a certeza e o prenúncio de um grande jogo, né? Agora, eu vou te falar, hein? Se nós levarmos em consideração a última fase, a fase anterior das quartas de final, as coisas vão ser bem difíceis para o Real Madrid. O Real Madrid realmente se despediu ou classificou de uma forma realmente com as calças na mão, como a gente usa, um termo que a gente usa, e por outro lado vai pegar uma equipe que é muito aguerrida, uma equipe que é fria na hora de decidir e que tem os seus talentos também. E o jogo na Alemanha, então, olha, Real Madrid que se cubra e que realmente aposte também no talento do Cristiano Ronaldo, que vai precisar. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, serão jogos espetaculares, né? Entre Real Madrid e o Bayern de Munique, os dois. Eu até disse isso quando saiu o sorteio, a gente falou, poxa, né? Podia ser a final, tal. Só que se fosse a final, a gente ia ver esse jogão uma vez só. Agora a gente vai ver duas, né, Salgueiro? O jogo de ida e o jogo de volta, né? Não, foi perfeito. Você conseguiu amenizar minha frustração. Você sempre com colocações ponderadas, você ameniza minha frustração, porque eu fiquei arrasado. Mas daí você colocou para mim isso aí e eu já fiquei feliz de novo. Bom, pela Liga dos Campeões, eles jogaram 24 vezes. Olha só, 11 vitórias para cada lado e 2 empates. Olha aí que chance para um tira-teima, hein? Tá tudo igual, Salgueiro. Tá tudo igual, equilíbrio. Então, todos os números que vêm à tona, e são muitos os números, né? Só trazem uma certeza pra gente, que realmente vai ser um grande duelo e tomara que seja um grande duelo, assim como foi o de ontem, hein? Pelo amor de Deus. Como diria o nosso querido Galvão Bueno, que jogo é esse, amigo? É teste para cardíaco, amigo. E por se falar no jogo de ontem, eu tenho aqui os 2 treinadores, né? Porque ficou uma curiosidade, né? Não se esqueça, antes de mais nada, hoje prepare a sua pipoca, né? O seu refrigerante, seu suquinho, sei lá, sua água de coco, o que você quiser beber, né? Pode escolher a imagem que você quiser, mas fique ligado no plantão da Champions, porque hoje, além do Fábio Salgueiro comigo, Zé Boquinha também estará no plantão da Champions. Então, você assiste o jogo, já disse, escolha a imagem. Mas, em vez daquela narração tradicional, você vai entrar no campo com as análises do Zé Boquinha, do Fábio Salgueiro, eu também estarei aqui. Então vai ter muita análise, muito comentário, muita curiosidade, muita história, muitos números, né, sobre tudo que está acontecendo, né, a cada gol que sair, a cada lance do jogo. Então vai valer a pena você ficar ligado no plantão da Champions hoje. A cada dia que passa a galera está comprando essa ideia, está achando legal e a gente fica muito feliz com isso, né? Não só pelo acompanhamento das transmissões, mas também as curtidas, né, nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, através do @RádioFutebolC. E a gente fica muito feliz com o nosso amigo que é apaixonado por esportes, mas fica o convite. Então, pipoquinha, sanduíche, petisquinho, o que você quiser, mas, Salgueiro, escolha a melhor imagem, mas fique com o plantão da Champions. Olho na tela e o ouvido coladinho na gente, né? Acompanhando. Se tem uma coisa que eu tomei gosto e gosto realmente de fazer, é o plantão da Champions e o plantão da Liga Europa. E eu vou te falar o seguinte, hein? Já antecipo aqui que eu vou fazer um desafio ao Zé Boquinha antes de começar o jogo. Sim. Porque é o seguinte, eu não acredito que ele vá conseguir apontar algum boi cansado no jogo. Eu também acho. Eu também acho. Hoje não vai ter boi cansado. Hoje acho que a chance é 0. Agora tem um detalhe, Salgueiro. Peraí. Tudo bem, eu pensei naquele cara que é privilegiado e vai estar em casa vendo o jogo. Agora, para os milhões que estiverem trabalhando, estiverem pela cidade, www.radiofutebolclube.com.br, pelo celular, ou pelo computador, ou pelo tablet, foninho no ouvido, se for trabalhar, estiver trabalhando, para o chefe não saber que você está ali e tal, foninho no ouvido, você que estiver trabalhando, você que estiver, sei lá, também fazendo uma caminhada no parque, ouvindo a Rádio Futebol Clube, com todos os detalhes, né, para o nosso amigo apaixonado por esportes. E eu gostei desse desafio, viu, Salgueiro? E vamos cobrá-lo depois do jogo, evidentemente, né? Só se o juiz for um boi cansado, de repente, né?
Já pensou? Boi cansado do jogo, o árbitro da partida. Tomara que não, porque juiz boi cansado é porque fez lambança e a gente espera um jogo hoje com muita técnica, muitos lances bonitos e poucas lambanças. Você está curioso para saber o que disseram o Di Francesco e o Klopp ontem, Salgueiro? Pelas circunstâncias do jogo. Principalmente o Klopp. Então eu vou deixar ele por último. Já que você quer ouvir o Klopp, eu vou botar primeiro. E ele deu uma resposta assim, meio, vou dizer, para alguns até meio arrogante. Vamos ver. O Di Francesco, né, quando foi questionado tal, perguntaram para ele se ele esperava um novo milagre, porque de novo a Roma vai ter que vencer por 3-0 no Estádio Olímpico. Deve esserci la speranza, se no non facciamo il suo lavoro, deve esserci il fatto di crederci ancora e non parliamo di miracoli, perché se questo viene dal lavoro, viene dal credere in qualcosa, come l'abbiamo dimostrato col Barcellona, ci dobbiamo credere con Liverpool che ha caratteristiche differenti, ma noi ci dobbiamo credere perché l'abbiamo dimostrato come loro davanti al nostro pubblico che sarà sicuramente numeroso e ci dovrà appoggiare dall'inizio alla fine. Ele falou o seguinte: devemos sempre acreditar, mas por favor, não vamos falar em milagre para também não menosprezar o trabalho. Claro, a gente tem que acreditar, temos que ter a confiança, né, para dar a volta por cima, como fizemos contra o Barcelona. Embora o Liverpool seja um time bem diferente, e é mesmo o jeito do Liverpool jogar, do jeito do Barcelona jogar. Mas eu tenho certeza que nós poderemos fazer um grande trabalho, que o Estádio Olímpico estará lotado e que nós poderemos contar com a confiança do nosso torcedor do começo ao fim. Ele descartou a palavra milagre, Salgueiro. Ele descartou, né? E na verdade, depois que derrubou o Barcelona e passou para o Barcelona fazendo 3-0, o milagre pode ser descartado, sem dúvida, né? A Roma mostrou força, a Roma mostrou realmente poder de superação e pode repetir o feito. Se vai conseguir, é difícil. Eu, particularmente, acho que não vai. Até porque a equipe do Liverpool tem uma postura de contra-ataque muito forte, até mais forte do que o Barcelona. O Barcelona é mais intenso, mas o Liverpool é muito mais letal no contra-ataque. Então, eu acho difícil no Estádio Olímpico de Roma você jogar contra o Liverpool, a maior parte do tempo pressionando, precisando fazer 3-0, e por mais que você seja eficiente, você não cometer nenhum erro lá atrás que você tome um gol. Então aí complica demais a missão da Roma. Para mim já está liquidado, mas é lógico que nós temos jogo, é lógico que nós temos a vaga em aberto, sobretudo devido ao que a Roma fez diante do Barcelona, que merece total respeito. Bom, e agora vamos ouvir Jürgen Klopp sobre os 2 gols que ele tomou no final da partida. Conceding 2 goals is not what you want, 100%, but it's not to change anymore, so we can deal with that. That's football. I thought, the boys played a brilliant game. It's much better than I could have expected before the game. But now, in the moment, of course, I feel the 2 goals we conceded. So I'm much more interested about the Stoke game in the moment than about the second leg against Rome. Bom, ele falou assim, tomar 2 gols não era o que a gente queria, né? Mas o time, de uma maneira geral, jogou um grande futebol, né? E fazendo uma análise do que aconteceu, foi até melhor do que eu esperava, né? Ele falou assim, claro que eu senti ter tomado 2 gols, mas, para ser sincero com vocês, nesse momento eu estou mais preocupado com o jogo contra o Stoke City domingo, pelo campeonato inglês, do que com a partida de volta diante da Roma. E aí, Salgueiro? Na verdade, o